restaura o meu ser para o seu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Diga para ele: em tua presença desejo estar. Sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Voar em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o seu louvor. Diga assim: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Voar em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas. Restaura meu ser para o seu louvor. Levante a sua mão comigo nessa noite e diga: Senhor, eu vim aqui para te adorar, ó Deus. Restaura o meu ser, a minha adoração. Restaura as palavras que saem da minha boca, Jesus. Restaura a minha comunhão contigo, para que eu possa ser cheio cada dia mais, ó Pai, da tua unção. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo seu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o seu louvor. Oh, Senhor, a palavra de Deus diz assim: que quando o Espírito Santo te tocar, fluirão rios do seu interior, amém? Rios que transbordarão o teu espírito, rios que renovarão as tuas forças, que te encherão da glória e da graça do Senhor. Levante a tua mão e diga que Ele é santo. Diga: tu és santo, Deus. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e
Aleluia. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Coloque a tua mão direita no teu coração. Feche os olhos comigo em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite. Saímos dos 4 cantos dessa cidade. Algumas pessoas vieram de alguns outros lugares para cumprir a palavra de Deus que diz que todo ser que tem fôlego louve e adore ao Senhor. Por isso eu tenho certeza que um milagre vai acontecer aqui nessa noite. Eu tenho certeza que quando você louva, as cadeias são quebradas, as algemas vão cair por terra. Enquanto a igreja louva, enquanto você adora ao Senhor, o mover de Deus continua na nossa vida. Enquanto as tuas palavras vão sendo jogadas ao céu, ao coração de Deus, as cadeias são quebradas, os grilhões caem por terra, os corações são trabalhados, dia após dia, louvor após louvor, adoração após adoração. Você vai colocando a mão no teu milagre até que o Senhor libere ele de uma vez por todas, até que o momento da ressuscitação aconteça, até que ele pare de frente do túmulo e diga: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos agora comigo e aplaudir ao Senhor. Enquanto você aplaudir, você glorifica Ele. Aplauda o Senhor lá em cima, aplauda Ele. Enquanto você aplaudir, você glorifica Ele. Diga que Ele é santo. Santo. Aplauda, 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 aplauda o Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus, porque a tua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado aí, diga para ele: as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia na tua vida, elas não têm fim. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Sabe, meu querido, eu creio que os milagres, eles acontecem, mas eles são adquiridos após louvores a Deus. Mas eles são adquiridos após joelho no chão, após cultos indo aqui louvando a Deus, buscando ao Senhor, em busca desse milagre, amém? Após sairmos de casa sem Ele nas nossas mãos, após que alguns dias se passem, os milagres são adquiridos ao longo dos dias. Mas conforme você vai abrindo o teu coração para o Senhor, conforme você vai entendendo que Ele criou você para que você o adorasse em espírito e em verdade. O milagre na vida daquele homem, o milagre na vida da família de Lázaro durou 4 dias, durou um percurso, durou uma história. Agora olha para o teu irmão e diga para ele: quanto tempo você espera o teu milagre? Diga para quem está do teu lado, diga para ele, diga assim: então quando o milagre não vem, busque ao Senhor, adore ao Senhor, louve a Ele, exalte o nome dEle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você precisa, do que você
procura. Adora o Senhor comigo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Oh, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando segurar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Transforma a minha vida, Senhor. Levante as tuas mãos, meu querido. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és Tu és o Filho de Deus que me vozes. Tu és me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quantos têm experimentado do milagre de Deus aí? Você pode dizer: eu tenho vivido o milagre de Deus na minha vida. Levante a tua mão. Diga: eu tenho sentido na pele o que é o milagre de Deus, o que é a multiplicação na botija. Eu tenho sentido na pele o que é o cuidado do Senhor. Eu tenho sentido na pele o que Ele tem feito por mim. Você pode agradecer a Ele nessa noite. Pode levantar a sua mão direita e agradecer ao Senhor por quanto Ele tem feito, por tudo que Ele tem restaurado, realizado, por tudo quanto Ele tem tocado a tua vida. Pode agradecer a Ele nessa noite. E diga: eu tenho vivido o teu milagre, Senhor. Mas se você tem passado por um momento em que os milagres não acontecem na tua vida, gostaria que você levantasse as tuas mãos em nome de Jesus e cante comigo. Remove a minha pedra, me chama pelo nome,
Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Esse é o Senhor, meu querido. A palavra diz que Ele dá ordem ao mar e Ele acalma a tempestade na tua vida, amém, meu querido? Dá um abraço quem está do teu lado bem forte, um abraço quadrangular, um abraço pentecostal. Diga para ele: o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito e Ele te alcançará em nome de Jesus. Sabe, irmão, teve um dia que eu cheguei até a presença do Senhor. Eu disse: Deus, eu te amo, eu te adoro, eu tenho visto o Senhor fazer milagres na vida de algumas pessoas, e eu digo assim: tal pessoa tal pessoa fez, tal pessoa recebeu. E eu disse: Senhor, Ele tocou no meu coração. Eu não quero mais dizer que as outras pessoas têm, eles receberam. Eu quero que o milagre entre e faça parte da minha vida. Você pode dizer isso ao Senhor? Deus, realiza um milagre na minha vida, na minha casa. Não que eu não me alegre com os milagres que acontecem na vida dos meus irmãos, me alegro sim, mas eu quero viver cada milagre que o Senhor tem realizado por aí. Diga isso para Ele, meu irmão, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa de uma cura, Ele curou no passado, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo. Você precisa de uma bênção de prosperidade. Ele deu graças aos olhos de Faraó a respeito de José. Ele abriu o coração de Faraó. Ele levantou Daniel naquele lugar como o maior de todos, só porque ele adorava o Senhor. Então, quando você louvar a Deus, Ele vai dar aquilo que você precisa, amém? Fecha teus olhos e diga: Senhor, eu quero os milagres dentro da minha casa, Deus, diga, nos meus muros. Quero que o Senhor entre e faça o inexplicável acontecer na minha vida, porque eu te adorarei com todo o meu coração, em nome de Jesus. Se tudo está difícil, se a multidão já te cansou, meu Deus nunca falha, nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os e diga: e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vem em cima. Sabe, irmão, eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado nessa noite. Deus está falando muito forte ao meu coração nessa noite, a respeito do que eu disse para você agora, a respeito de ver os milagres do Senhor nos teus muros, a multiplicação de Deus dentro da tua casa. Você acredita nisso? Preciso saber se você acredita. Se você acredita, levante a mão do teu irmão e diga: eu acredito. Diga: se você acredita, diga: eu acredito, Senhor, que a tua misericórdia, Deus, não tem fim, e ela vai me alcançar em nome de Jesus. E agora, Senhor, comigo. Se tudo está difícil, se a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito, Ele luta com você, fica tranquilo. Ela te fez perder a fé. O meu Deus está na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural.
enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé. Olha para o seu irmão, diga para ele: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia. Sabe o que o adorador faz? Quando ele precisa do milagre, ele louva a Deus, ele exalta o Senhor. Levante os seus olhos em nome de Jesus. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal, não morre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, não morrerei, não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, e tenha fé, a fé de Abraão. Amém. Dê uma salva de palmas desse Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos receber nessa noite o grupo de missões da nossa igreja. Em nome de Jesus. Que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, Do temeroso e oprimido que necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Jesus, teu nome.
cativos, o Pai dos desamparados, remédio para os feridos, que conta com os teus filhos pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança. Tu és o pão pro faminto, libertador dos cativos, o Pai dos desamparados, remédio para os feridos, Que conta com os teus filhos pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança. A esperança. A esperança. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria, ao que precisa, faz Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, da dor pra alegria, ao que precisa, faz Glória a Deus. Nós vamos chamar o ministro de louvor, Rogério, da Igreja Batista. Vai estar louvando e adorando a Deus com você, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive secado por egípcio, por faraó. Glória a Deus. Sempre impedido de prosseguir, eu sei que o teu amor cairá sobre mim e me fará sobre mim e me fará te confiar e me fará te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto
e no deserto ele me encontrar. Viver secado por Egito e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei, Senhor, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me fará te confiar, e me fará em te confiar, e me fará te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passar pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na do Rei, aleluia. Por isso eu na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Só as vozes. Então eu direi, aleluia. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Nós chamamos o Rogério que vai estar louvando a Deus. Aleluia. Fazendo qualquer outra coisa boa, mas você preferiu estar aqui na casa de Deus. Isso com certeza já é o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Porque quando você toma essa decisão, é sinal que Deus já trabalhou em você e disse: olha, ao invés de você ficar em casa engordando, meu irmão, sentado no sofá, vai para a igreja, correr, pular, dançar na presença. É uma aeróbica santa, né? Que a gente faz aqui na casa de Deus. Eu gostaria de louvar ao Senhor. Eu vou convidar também o Antônio e o Adriano para louvarem ao Senhor comigo. Nós vamos cantar um cântico que diz: eu te louvarei. Eles também o Rafael, meu primo, baterista deste ali. Diz que ele é o irmão branco deles, né? Eu acho que ele não vai ligar, né? A Bíblia diz assim: todo tempo eu louvarei ao Senhor. Fala comigo, por favor. Nossa, mas como é fraco esse pessoal, né? Não comeram hoje. Vamos falar bem firme. Em todo tempo eu louvarei. Se fosse para aquele time horrível que você torce, o Corinthians, você estava gritando. Se fosse para o Santos, você estava berrando. Agora, para cantar eu louvarei ao Senhor, você mia. Vamos falar? Em todo tempo eu louvarei. Amém. Sabe o que diz? Não importam as circunstâncias. Você chega amanhã no serviço e recebe a notícia do desemprego. Louve ao Senhor. Você chega no médico, abre um exame e vê uma notícia de alguma enfermidade. O que você deve fazer? Louvar ao Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E ter a presença de Deus perto de nós é a coisa mais importante da nossa vida. Todas as outras coisas vêm como consequência disso. Nós vamos cantar Eu Te Louvarei. Não importam as circunstâncias. E aí você pode cantar conosco, louvar conosco também, tá bom?
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga bem forte essa frase comigo. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Vamos fazer só as nossas vozes, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Só que às vezes a gente fala isso no domingo à noite, né, pastora? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Aí quando é no domingo que vem, a pastora sente falta de alguém aqui na igreja, ela vai procurar saber na outra segunda o que foi que aconteceu. Aí a pessoa esqueceu até que cantou isso, te louvarei, não importava as circunstâncias, e começa por alguma coisinha que aconteceu durante a semana, deixa de lado tudo que prometeu ao Senhor nesse dia aqui. Mas há uma pessoa na minha vida e na sua vida que nunca nos decepciona. Eu acho que eu já falei aqui certa vez, que lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, onde começou o avivamento pentecostal na década de 50, que fizeram uma grande cruzada em outro ano e perguntaram aqui, quantos aqui são batistas? Levantaram suas mãos. Quantos aqui são da Assembleia de Deus? Levantaram suas mãos. Quantos aqui são da Igreja do Evangelho Quadrangular? Levantaram suas mãos. E pediu, eu vou falar 3, e quando eu falar o número 3, você vai dizer o nome da sua igreja. E aí eles gritaram, e é lógico que ninguém entendeu absolutamente nada. Mas ele falou assim, agora eu vou contar até 3, e quando eu falar o 3, você vai dizer o nome pelo qual eu e você fomos salvos. E é lógico que de uma forma muito audiloquente, qual o nome que saiu? Jesus. Esta pessoa que nos ama tanto, ela deu sua vida por mim e por você. Não importa o que eu tenha feito antes de Jesus, ou você tenha feito antes de Jesus. Então, um refrão de uma canção muito conhecida diz, como flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém? Então você vai louvar comigo, eu estou sem som aqui, aconteceu alguma coisa com o teclado. O dono do teclado deve saber. Viu? Não disse? Ele vai botar a mão. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que o mundo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Juntos, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Agora você pode cantar conosco? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que o mundo criado por suas mãos, criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra,
sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Para você assentar um minuto. Ontem nós tivemos no casamento. Filho da Maurino, Gabriel. E foi cantada uma canção. Eu gostaria que você ouvisse. Irmãos, quando eu estava me preparando para vir para cá hoje, eu senti no meu coração de cantar uma coisa fica feio, né? Um louvor, uma canção. E eu não sei por que eu senti, mas talvez depois eu dizer, você vai me dizer, pastora, e você talvez com o tempo possa me dizer, irmão Rogério, foi isso que Deus falou para mim. Eu me mudei de Barra Mansa para Araraquara no ano de 2007. E eu tive o ano de 2007 muito abençoado, o ano de 2008 muito abençoado. E sempre eu faço um balanço na minha vida no final do ano. Lá no dia 30, no dia 31, e eu perguntei ao Senhor o que Ele queria de mim. Eu agradeci muito a Ele, eu disse para Ele que no ano seguinte eu não queria pedir nada para Ele. Eu queria apenas uma coisa dEle. Queria ter mais comunhão com Ele, mais intimidade com Deus. E aí eu cantei uma música que é que Deus colocou no meu coração para cantar agora, que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Baseado no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí, isso foi no dia 31 de dezembro, pastora. Quando foi no dia 2 de janeiro, eu recebi um telefonema de uma escola que hoje eu trabalho, me convidando para ser professor ali, a maior escola da cidade. E a indústria na cidade, no mesmo dia, me chamou para reger um coro na indústria. A IESA, a maior indústria de Araraquara. E no mesmo dia eu recebi um telefonema da Faculdade Teológica de Bauru, me convidando para dar aula num curso nacional. E aí eu queria dizer para você que talvez não entenda nada do que eu estou dizendo, ou que fala, mas o que ele está falando? Às vezes na nossa vida nós corremos atrás mais do nosso emprego, mais da nossa família, mais da nossa educação, e deixamos o que sobra para Deus e para o tempo com Deus. Mas naquele dia eu falei com o Senhor que o que importava para mim era conhecer mais Ele e estar mais perto dEle. E como consequência disso, eu ganhei naquele dia, naquele ano, 3 novos empregos. E todos eles eu continuo trabalhando até hoje. Já são quantos anos? 2014 para 2009? 5 anos seguidos naqueles mesmos empregos. Então você que está aqui nessa noite, que você possa fazer um compromisso de estar mais preocupado com a sua vida com Deus do que simplesmente o seu dia a dia. Amém? Enquanto o DJ coloca ali, o DJ de Cristo, né, coloca ali o playback, eu queria dizer para você que eu sou muito feliz de poder, quando vem a Roseira, ver essa igreja tão abençoada. E já falei isso, de compartilhar da companhia e da unção da pastora Cândida, que tanto abençoa minha família e essa cidade. Quantos estão contentes de estarem aqui na casa de Deus hoje? Amém?
Então você vai louvar ao Senhor comigo. Amém? Você achou que não ia dar certo, né? Mas não foi dessa vez ainda. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Cante comigo. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer. Diga bem forte, irmãos. E prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo meu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Este é o alvo da minha vida, Senhor.
Que esse seja o alvo de sua vida também, irmão. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre Jesus se importa, e você? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Você pode dizer comigo para o seu irmão: Jesus se importa. E você? E você? Pergunta para ele. Isso, para você que está assistindo o nosso culto nessa noite. Jesus se importa. E você? Esse é o tema da palavra que nós vamos falar para você que está aqui, assistindo o nosso culto também pela web. Estamos no templo da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Roseiro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Pode repetir comigo? Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Vamos juntos? Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Pode repetir comigo? Onde estão os 9? Pode repetir? Onde estão os 9? Jesus se importa. E você? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nosso coração está diante do Senhor nessa noite. Que haja um mover do Teu Espírito Santo nessa igreja. Para longe deste lugar, todo pensamento distante, todo coração, Deus querido, que chegou aqui atribulado, cansado, toda alma, meu Pai, que está distante nesta hora, todo homem, mulher, criança, esteja diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, que se faz presente neste lugar, possa, Senhor, alcançar os corações dos Teus filhos, daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo o nosso culto pela web nesta noite, e que algo de extraordinário aconteça aqui, um milagre. Deus, que todo o Seu povo possa, prostrado aos Seus pés, ser cheio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Você pode cantar essa canção para quem está do seu lado? Então fica em pé. Diga para ele: o seu passado para Deus não importa. Importa o seu presente e o futuro que você vai escrever a partir de agora, diante de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez,
Olha, o passado para Deus não importa. O que importa é o seu presente, hoje e agora. E a partir de hoje, como você vai escrever a história da sua vida, que ela seja escrita diante de Deus. Vamos começar. Não importa onde você foi, na escuridão da noite, Ele, Jesus, lança fora e não desiste de você. Agora você vai fazer assim, olha. Você vai abrir os seus olhos e vai cantar essa canção para a pessoa que está do seu lado. Hoje é o nosso culto mensal do Eu Me Importo. Eu me importo com você. Eu me importo com aquilo que você sente. Jesus se importa com você. Canta para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele, olha, o seu passado não importa para Deus. O que vale para Deus é o seu presente. E como você vai escrever o seu futuro, a sua história, a partir de hoje, é isso que importa para Deus. Deixa eu te dar uma dica. Deixa eu dar uma dica para você. Tem algumas pessoas que estão aqui dentro da igreja com o coração fervendo, amando almas. Não vamos cantar e gesticular, mas vamos fazer dessa canção a canção da nossa vida. E se Deus disser para você, ore, abrace, você sai do seu lugar, porque a liberdade no Espírito Santo nesta noite, a liberdade no Espírito, e o Espírito de Deus está se movendo aqui, e Ele está se movendo sobre a sua vida. Algo de extraordinário vai acontecer nesta noite, vai acontecer, eu profetizo em nome de Jesus. O Espírito mover você. Não importa quem você é. Pra Deus não importa. Não importa onde você Não. É passado. Hoje começa a sua nova história. Viu? Pode se mover dentro da igreja. Pode se mover. Se o Espírito disser, vá, vá. Se ele disser, ore, ore. Se ele disser, vai lá e dá um abraço. Sai e dá um abraço. Há um mover de Deus nessa noite. Há um mover de Deus. Aleluia. Ele ama o seu passado e não desiste de você. Jamais. Ele não desiste de você. Ele se importa com Dá uma viradinha aí.
Tem gente esperando o seu abraço. E você está resistindo. Mas deixa o Espírito te conduzir nessa noite. Esse é um momento de liberdade no Espírito Santo. É um momento de Deus para que algo extraordinário aconteça. Deixa o Espírito, não importa como você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele não tem seu caminhar. Aleluia. Canta. Canta. É você que vai profetizar. Você é o profeta de Deus nessa terra. Profetiza para o seu irmão. Profetize. Deixa a timidez de lado. É uma nova vida. Você pode escrever a história da sua vida a partir de agora. Jesus nunca desistiu. Ele não vai desistir de você. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite. Não é só para dizer que você é importante, mas para dizer que ainda que todas as pessoas desistam, Deus não vai desistir de você. Ele vai sempre te abraçar. Ele vai sempre fazer de você a pessoa mais importante na sua casa, no seu trabalho, aqui nessa igreja, onde você estiver. Todas as pessoas podem estar juntas no mesmo lugar, mas a luz do Espírito Santo que está em você, ela vai brilhar. Os olhos de Deus vão se voltar para a sua vida e Jesus vai te encontrar no meio da multidão. Ele vai te encontrar. Ele está te encontrando nesta noite, encontrando você. Desistir. Não importa o seu passado. Jesus não quer saber do seu passado. Ele quer saber do seu presente, do que você vai fazer de hoje em diante, a partir de agora. A partir de agora, o que vai ser da sua vida, o que você vai fazer, o que você quer fazer. Assenta no seu lugar. O que você quer fazer da sua vida a partir de agora? Queridos, muitas vezes, nós ficamos esperando
que algumas pessoas se levantem para mudar a história da nossa vida. Um dia um homem estava há 38 anos deitado. E Jesus chegou. E ele ficou durante horas observando aquele homem deitado. Ficou durante horas observando o homem deitado. E ele começou a prestar atenção. E ele viu que todas as pessoas estavam querendo mudar de vida. E ele perguntou para aquele homem: por que você está aí parado? Por que você não tomou uma atitude, não resolveu? Não foi. O homem disse: Senhor, eu ainda preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu ainda preciso que alguém, quando a água for agitada, me coloque dentro do poço. Se você é essa pessoa nessa noite, aí assentado, se você está assistindo o culto, e você é essa pessoa, aí na sua casa, se tem alguém do seu lado, chame essa pessoa, segure na sua mão. Se você está no hospital assistindo esse culto, e tem alguém aí do seu lado, chame essa pessoa. Se não tem ninguém, você vai convidar o Espírito Santo para segurar na sua mão. Nós que estamos aqui dentro da nave, lá em cima na sala de web, aqui na nossa lateral, no salão social, onde você estiver aqui dentro do templo. Se você é essa pessoa, se você precisa de ajuda, assentado, segure na mão da pessoa que está do seu lado. Jesus disse: homem, eu quero te ajudar, mas você precisa dizer o que você quer. Se falta alguém para segurar na sua mão, nós vamos fazer essa oração nessa hora, para que Jesus levante pessoas para segurar na sua mão, para entender você. Para segurar na sua mão e para entender você. Tem horas que fica muito fácil se locomover sozinho, resolver os problemas sozinhos. Mas tem dia que a gente precisa de alguém. Tem hora que nós precisamos de alguém. Não se intimide. Não tenha vergonha. Se você precisa de uma oração, assentadinho, segure na mão da pessoa que está do seu lado. Pai, nesta hora, algumas pessoas estão aqui dentro dessa igreja, meu Deus. Elas estão lutando para mudar de vida. Elas estão, Senhor, lutando para que algo aconteça, Senhor, nas suas vidas. Mas nesta noite, em nome de Jesus, é a noite do eu me importo. Oh Deus, oh Deus, com a mão segurando um no outro, diga a essas pessoas, ó Senhor, que elas são importantes para Ti. Ó Deus, o Senhor amando estas vidas, entrega seu Filho Jesus. E nós aqui dentro desta igreja, estamos sentindo no nosso coração a necessidade, a dor, a angústia, Senhor, desse povo. Mas em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos nesta hora, que cada um da direita, da esquerda, vidas que estão assentadas, mãos seguras umas nas outras, pedindo, clamando, Senhor, que possam receber, que o Espírito Santo possa dar sabedoria, direcionar, ó Deus, o teu povo nesta hora. Que este bendito Espírito Santo, bendito Espírito Santo, oh Espírito Santo, vai entrando em cada casa nessa hora. Vai arrancando a tristeza, Deus. Vai arrancando a tristeza, Senhor. Vai arrancando a dor, ó Deus. A dor na alma, Jesus. Vai arrancando, lançando fora. Vai passando, Senhor, com teus anjos, Senhor. Dentro desta casa, nessa noite, Jesus. Vai fortalecendo, Senhor. Oh Deus, vai fortalecendo teus filhos nesta hora. Eu me importo, Deus. O Senhor se importa. Teu filho Jesus se importa com este povo. Pai, em nome do seu filho, conheça
e visite estas vidas. Visite, Deus, eu te peço, no nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem dias que a gente precisa de alguém. É isso mesmo, não? É? De alguém para segurar na sua mão. 10 eram os homens leprosos. Porque eles foram em número de 10 e não foi um só. Para que um encorajasse o outro. Você sabe o que é um leproso sair pelas ruas, enfrentar a multidão, correndo o risco de ser apedrejado. Mas eles fizeram um grupo, eles se ajuntaram, um deu a mão ao outro, um segurou na mão do outro. Ninguém vai na frente, ninguém vai para trás, mas nós vamos chegar lá juntos, nós vamos gritar juntos, nós vamos buscar juntos. Havia uma unidade, porque eles eram homens necessitados. Aqueles 10 homens leprosos, eles não tinham mais a quem recorrer. Mas eles ouviram, olha, Jesus, Ele pode fazer algo por nós. Então vamos até onde Ele está. Vamos lá. Será que Jesus é o último recurso para estes homens? Será que Jesus era a última saída para esses homens? Não. Jesus não era o último recurso. Jesus era o único recurso daqueles homens leprosos. Jesus era a única pessoa que não teria medo, que estaria diante daqueles homens e que diria para eles: podem chegar. Jesus era a única pessoa que teria coragem de abraçar aqueles homens. Talvez eu não tivesse coragem. Talvez eu tivesse medo da lei. Talvez você não tivesse coragem, tivesse medo da lei. Mas Jesus não tinha medo. Jesus tinha coragem. Talvez eu não enfrentasse aquela situação. Talvez nós todos juntos, e o leproso entrando, e nós todos juntos aqui virando as costas e lançando pedras, porque a lei dizia: todo leproso, ele deve ser mandado para a cidade separada só para os leprosos. Ele não podia estar no meio do povo. Ele não podia se envolver, viver uma vida familiar. Mas quando ele descobria que era leproso, ele saía pelas ruas, cabelo desgrenhado, gritando: eu sou um homem leproso, corram de mim, saiam de perto de mim, eu sou alguém renegado, eu sou alguém que precisa estar longe, eu sou leproso, eu sou um leproso, eu sou um leproso, eu sou um leproso. Sabe o que é um leproso? Um leproso era alguém sem esperança. Jesus não era o último, mas Jesus era o único recurso daquele povo. Jesus não foi a minha última saída. Jesus foi a minha única saída. Jesus não é a nossa última esperança, não. Jesus, Ele é a nossa esperança. É Ele. Os 10 homens se ajuntaram. Eles deram as mãos uns aos outros. E ele disse: vamos, vamos nós. Vamos juntos, vamos gritar. Vamos pedir. E eles disseram: Jesus, Jesus. De longe, ele percebeu, ele viu que os homens eram leprosos. E ele disse: vocês aí, podem voltar. Vão e se apresentem ao sacerdote. E os 10 foram correndo. Mas no meio do caminho eles perceberam
que eles estavam curados, totalmente curados, totalmente libertos eles estavam. E os 9 voltaram para casa correndo, mas um deles entendeu que Jesus não era o último recurso. Pode dizer comigo? Jesus não é meu último recurso. Diga: Jesus não é minha última saída. Ele é a única saída. Ele é o único recurso. Certa feita, os homens estavam indo embora. Jesus começou a dizer: verdadeiramente a minha carne é comida, verdadeiramente o meu sangue é bebida. E os homens começaram a sair. Estavam todos indo embora. E Jesus estava de costas. E de repente, quando ele se volta, estão ali os discípulos. Ele disse: vocês também não querem ir embora? Sabe o que chama isso? Livre arbítrio. Liberdade para escolher. Eu posso escolher entre viver e morrer. Eu posso escolher entre ser feliz e viver uma vida sem felicidades. Eu posso escolher prosperidade, mas eu posso escolher viver com meus recursos, que às vezes são muitos e na maioria das vezes são muito poucos. Eu posso. É o livre arbítrio que vem sobre a nossa vida, que Deus deu a cada um de nós. Os 9 foram embora, mas um deles, diga comigo, um deles, diga para o seu irmão, um deles voltou. E quando este moço voltou, Jesus fez uma pergunta. Escuta, vocês não estavam todos alinhados? Não eram 10? Éramos 10. Onde estão os 9? Onde estão os 9? Mas espera um minuto. Uma pessoa estava ali. Um deles, curado, voltou. Será que um deles não bastava para Jesus? Sim, bastava. Acontece que Jesus, ele não se importa com um daqueles 10 leprosos, mas ele se importou com os 10. Por isso todos os 10 homens foram curados ao mesmo tempo, foram libertos ao mesmo tempo, mas só um deles se importou com Jesus. Se importou com ele mesmo, com a sua salvação, com a sua vida nessa terra e com a sua vida depois que partisse dessa terra. Jesus se importou em curar e salvar os 10 leprosos, mas 9 deles, com espírito de gratidão, dizendo: eu reconheço e me importo com Jesus que me curou. Ele volta e diz: Senhor, eu não sei onde estão os 9, mas eu estou aqui. Os 9 se foram e eu não sei para onde eles foram, mas eu estou aqui nessa noite. Você se importou e você está aqui nessa noite. Voltou porque se importa. Voltou para testemunhar, para dizer: eu sou grato. Deixa eu fazer uma pergunta a você nessa noite. O quanto você se importa? Com quem você se importa? E por que você se importa? No Evangelho segundo São João, no capítulo 17, Jesus se importou comigo e com você, mesmo antes do nosso nascimento. Porque quando estava Jesus com os discípulos, os 12 discípulos, ele orou com eles, e ele disse: Pai,
eu rogo, eu peço, eu imploro. Eu estou fazendo uma oração nesta hora. Não é só por estes que estão comigo, me acompanhando, sendo meus companheiros nesta jornada. Mas eu estou orando, eu estou rogando, eu estou pedindo por aqueles que hão de vir. Quem são os que hão de vir? Sou eu. Eu não estava lá na oração dos 12, mas Jesus já estava orando por mim. Você não estava junto com os 12, quando Jesus abraça os 12, e ele começa a orar com eles, e ele começa a se importar, mas ele disse lá em 2014, num domingo, a partir das 19 horas, algumas pessoas estarão reunidas, e ele foi citando o seu nome, e ele disse, eles vão estar lá. Senhor, eu estou orando por eles, porque no ano de 2014, eles todos estarão ali num domingo, mesmo de frio. Eles estarão ali. Não importa a sua idade, o seu sexo, o seu grau de conhecimento, a sua caderneta de poupança, o carro que você parou na porta da igreja. Talvez você tenha vindo de carona, talvez você não tenha conseguido nenhuma carona para chegar até a igreja, mas você chegou até aqui. Não importa, Jesus importa com você, dia e noite, Ele está se importando com você. Como eu sei? Ele está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso. E dia e noite Ele intercede por mim. E quando Satanás vai lá e diz, fulano está fazendo isso, ele é o teu servo, eu morri por ele, pode ficar tranquilo. Eu morri. Fica tranquilo, meu sangue está sobre a vida dele. Qual a diferença? Hein? Qual a diferença entre aquele que serve a Cristo e o que não serve? É que o sangue de Jesus está sobre a sua cabeça. É que Jesus derramou o sangue. E hoje você é alguém especial. Sabe o que é ser especial? Você vai numa loja, tem milhares de aparelhos de televisão, tem milhares de eletroeletrônicos. Você vai numa joalheria, tem milhares de joias, correntes, anéis e pingentes, todos ali. Mas tem um que está guardado no cofre. E a moça que vende lá na joalheria, a balconista, diz assim, mas o que você está procurando mesmo? Eu estou procurando algo especial que não tem na sua vitrine. Um minuto, vou chamar o gerente. Deus é fiel. Um minuto. Aí vem o gerente e diz, o que o senhor está procurando? Olha, eu já olhei a vitrine e não encontrei. Porque eu estou querendo, quero algo especial. Tudo bem, me acompanhe. E ele abre a primeira porta, você entra, fecha a porta. Ele abre a segunda porta, você entra, fecha a porta. Ele abre a terceira porta, você entra, fecha a porta. E ele tira a chave do bolso, e ele coloca no cofre, e ele abre. E ele traz a caixa, e ele abre a caixa, e ele diz, é isso que você está procurando? É assim que Jesus faz. Quando Satanás quer acusar você, ele diz, eu tenho alguém especial. Mas ele é falho. Agora há pouco mesmo eu vi ele em pecado. Estou sondando a vida dele. E sei que ele tem andado errado. Aí Jesus diz, você não viu direito. Olha de novo. E Satanás olha para você. E ele vê você todinho manchado de sangue dos pés a cabeça, da cabeça aos pés. E Jesus diz, você não consegue perceber. E ele olha de novo, e ele vê o sangue que está sobre a sua vida, e ele sai calado, porque quem está debaixo da graça e sobre o sangue de Jesus, ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar em você, dia e noite, me defendendo. Os homens sempre me acusam.
os amigos acusam, os inimigos muito mais. A sociedade sempre acusa quem serve a Deus, porque se você não bebe, se você não fuma, se você não usa droga, se você não pratica sexo ilícito, se você não anda com um e com o outro a vida toda, você não tem valor nessa terra. E eles estão sempre acusando. O quê? Não conhece a vida, não é de nada. E se você vai a uma festa e todos estão bebendo, menos você, nunca mais você é convidado para estar no meio deles. Quantos foram rejeitados aqui? Quantos? Se não todos, a maioria. Quantos foram falar de Jesus e as pessoas disseram: você, vai se converter, vai mudar de vida, para você falar comigo desse Jesus que você serve. Mas Jesus diz a Satanás: olhe os meus servos, o meu sangue está sobre eles. Não se misture, não se envolva. Você é uma joia rara, não é algo barato que qualquer um pode comprar. Bijuteria vendido na feira a 3 por 1,99. Você não está nas lojas de R$1, de 90 centavos. Você está diante do Todo-Poderoso. Você tem muito valor. Não se venda. Jesus diz: eu não te vendo. Eu também não troco. Eu não empresto. E eu não dou você 100 ovelhas, uma perdida. Espera um pouco. 99 é mais que 100, sim ou não? Mais que 100. Se fosse você, deixa, perder só uma é pouco. Jesus disse: não, eu vou buscar a que está perdida, porque a que não está perdida tem força. Ela vai continuar vencendo. É por você que Jesus morreu, entenda isso. Você consegue entender? Foi por você que Jesus morreu. Consegue entender? Você consegue entender que foi por você que Jesus morreu? Consegue entender? Quantos conseguem entender? E podem dizer: foi por mim que Jesus morreu? Foi por quem? Foi por quem? Sim. Quando eu aceito Jesus, eu aceito o batismo, eu digo: eu te aceito. E o seu sangue está sobre a minha cabeça. Eu te rejeito, Satanás. Eu te rejeito. As suas ofertas, as suas armadilhas, eu rejeito, eu não quero. É o livre-arbítrio. Eu posso ficar, mas eu posso voltar e me dobrar e dizer: Senhor, eu não sei onde estão os 9, mas eu estou aqui. Eu vim. Quando as pessoas realmente se importam umas com as outras, elas sempre dão jeito de fazer as coisas darem certo. Quem disse isso mesmo? Foi Jesus? Não. Foi um homem que não conhecia Jesus, chamado Shakespeare. Filósofo. Será que ele entendia da vida? Pode ser. Será que eu entendo da vida? Às vezes eu acho que entendo bem da vida. Será que você entende da vida? Entende de igreja? Já fui de igreja, pastora. Eu entendo. Eu sei como funciona isso daí. Isso daqui é a igreja de Cristo pelo qual ele morreu. Chama casa de Deus. Chama lugar santo, lugar de oração. Por estas portas entram os mortos e ressuscitam. E por estas portas entram os doentes. Eles saem daqui curados. Porque por estas portas um dia entrei eu. Sabia disso? Por estas portas um dia entrou você. Nós passamos por essas portas. E Jesus nos aceitou.
E Shakespeare que pensou que, acho que entendo alguma coisa. Ele disse, quando as pessoas realmente se importam umas com as outras, elas sempre dão um jeito de fazerem algo para dar certo. Porque se importar significa, eu me importo, mas eu tomo uma atitude. Se eu me importo e reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, então eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. E se eu me importo e reconheço que um dia fui salvo sem preço para mim, mas com o preço do sangue de Jesus, então eu me dou, e eu me abstenho, e eu me prostro, e eu estou a serviço, e eu entendo que Jesus disse, maior amor tem aquele que dá a vida pelos seus inimigos. Porque pelos meus amigos fica muito fácil. Mas pelos meus inimigos, é entender que Jesus não tinha compromisso algum comigo, e mesmo assim Ele me amou. Não tinha compromisso algum com você, e mesmo assim Ele te amou. Uma criança com 6 anos de idade, ele está na escola e a professora passa um vídeo e conta para ele e diz, olha, aqui nos Estados Unidos temos água em abundância. Aqui você coloca o copo no filtro e a água sai. Aqui você abre a torneira e a água sai. Mas na África, as crianças estão caminhando quilômetros e quilômetros. E muitas delas não resistem porque não tem água potável. Aquele menino com 6 anos volta para casa. E ele passa noites e dias pensando naquelas crianças que estão lá do outro lado do mundo. E ele toma uma decisão. Ele começa a falar com seus pais, com seus amigos, com os familiares, com os meninos da escola, com a professora. E ele começa a juntar dinheiro, e ele vai ajuntando. E quando ele ajunta um tanto, ele chama a sua mãe. Ele diz, eu tenho esse dinheiro. E lá na escola aconteceu isso e eu quero ajudar aquelas crianças. Aquele dinheiro é enviado para uma ONG, um grupo que está lá na África. E é comprado uma bomba que fura poços de água. E algumas crianças, não todas, não deu para todas serem abençoadas, mas algumas crianças foram abençoadas com a atitude daquele menino. Eu não posso fazer tudo por todos vocês, mas eu posso fazer alguma coisa, pelo menos por alguns de vocês. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo para todas as pessoas, mas você pode fazer alguma coisa para quem está à sua direita, à sua esquerda, e você pode começar hoje pela sua casa. Você pode começar hoje pela sua casa. Samantha, 10 anos, vai para a escola e ela sabe que existe uma divergência entre os Estados Unidos e a Rússia. Então ela escreve uma carta e ela manda essa carta para o governo da Rússia. E essa carta, ela é editada nos jornais na Rússia. Essa menina viveu dos 10 aos 13 anos de idade, mas nesse pequeno espaço de tempo de 3 anos, ela consegue constranger o coração de um homem que diante de todo mundo é conhecido como alguém que tem um coração de ferro, uma couraça de ferro. E quando aos 13 anos aquela menina morre, ela recebe do governo da Rússia uma carta, seus pais recebem esta carta, dizendo: um dia nós pensamos sobre tudo que essa sua filha falou. Ela mudou a situação da Rússia e dos Estados Unidos? Ela não mudou, mas ela tentou, ela se moveu, ela fez algo.
Você não pode mudar a história do mundo, mas você pode mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. Você pode fazer isso. Esses dois jovens, esses meninos, eles se importaram, eles fizeram algo. Comece por você, se importe com a sua vida, querido. Viu? Se importe com a sua vida. Eu vi minha mãe numa idade que ela podia viver ainda mais uns 10 anos, morrendo de câncer porque fumou a vida inteira. Quando você fuma, você se prejudica e prejudica as pessoas que estão ao seu redor. Não vou fumar porque a igreja me proibiu de fumar. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, seja um visitante, faça isso por você, pela sua família. Os filhos saem de casa 10 horas da noite, o pai diz volta cedo, ele chega às 7 horas da manhã. É cedo ou não? É cedo. É bem cedo, por sinal. Você está perdendo a sua juventude. Você não precisa ficar numa vitrine para ser apreciado por ninguém. Você tem muito valor. Provérbios 30 diz que o valor da mulher, ela excede o de rubins. Você tem muito valor. Você não foi feito para ficar na vitrine de Facebook, expondo seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você não precisa disso. Não precisa. Tem muitas coisas que você está vivendo hoje e não precisava estar vivendo. Você pode viver uma vida melhor. E Jesus te chamou para isso. Eram 10. Mas um deles voltou. Gratidão, sim. Mas eles se importaram. Eles, além de acreditar, eles se importaram. Viva a sua vida hoje como se Jesus voltasse amanhã. Viva a sua vida hoje como se fosse o último dia sobre esta terra. Viva a sua vida hoje como quem não quer perder nem um segundo sequer. Posso orar com você? Jesus se importa com você. Ele se importa com a sua vida, sim. E eu me importo com você. Por isso me preparei para estar aqui nessa noite. Não deixe nenhuma barreira impedir você de estar diante de Deus, não. Não deixe esse espírito de religiosidade. Eu vou escolher, pastora Cândida, a igreja certa para estar. Porque esta igreja tem alguns defeitos. Ela não tem alguns defeitos, você se enganou. Ela tem muitos defeitos. É terra. É mundo. Não é céu. O céu e a glória lá em cima. Aqui sempre vai haver. Pastores têm defeito. Ministros de louvor têm defeitos. Mas Jesus é perfeito. O Senhor dessa igreja que te convida nessa noite, Ele é perfeito. Pode ficar em pé no seu lugar. Pai, abençoa nossos irmãos que estão assistindo o nosso culto nessa noite. Oh Deus, faz um milagre na vida dos teus filhos. Que o grande amor do Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Alamasuriama, alamasure canto e emalámia, chebe canto e emalámia.